Graça e paz, tudo bem? Que Deus te abençoe e te guarde. Um lindo domingo de Páscoa para você. Que esse dia seja um dia mágico na tua vida e que realmente Jesus possa te abençoar, porque a vida com Jesus é muito linda e muito maravilhosa. E hoje, nesse domingo de Páscoa, o assunto não poderia ser outro. Nós vamos falar aqui a respeito da Páscoa. E o que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem. Passagem, isso mesmo, foi quando os israelitas estavam sendo escravos durante 430 anos no Egito e no último dia de 430 anos eles foram libertos por Deus. E aí Deus pediu para que eles celebrassem essa grande festa e linda festa, e a Bíblia tem 3 grandes festas, além de outras festas, mas as grandes festas são a Páscoa, são a festa das primícias, festa das colheitas ou festa de Pentecostes e a festa de tabernáculos ou Sucote. Bem, a festa da Páscoa está registrada no livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler o capítulo 12, talvez inteiro, para que nós possamos entender a respeito disso. Então vamos logo ao texto, que ele é bem longo. Disse Yahvé a Moisés e Araão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um pode comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Presta atenção, macho sem defeito. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e os guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia de toda a congregação de Israel o degolará à tarde, e tomarão um pouco do sangue, e o passarão, presta atenção, tomarão um pouco do sangue, e o passarão sobre os 2 umbrais, e sobre as vergas das portas das casas em que comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo com pães ázimos ou sem fermento e ervas amargas, assim o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até que pela manhã, caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer estáis prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão, comereis às pressas. Essa é a Páscoa, é Pessah de Yahvé, a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. A festa dos pães matzá, ázimos. Durante 7 dias comereis pães ázimos sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo que comer algo fermentado desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel.
No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e ao sétimo dia, igualmente, uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, aliás. E vós preparareis somente o que cada um deve comer. Celebrareis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia em que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vós observareis esse dia presta atenção, tirei os exércitos de Israel do Egito. E vós, por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. No primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, até a tarde, comereis os pães ázimos sem fermento. Até a tarde do dia 21 do mesmo mês, durante 7 dias, não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel. Seja ele estrangeiro ou natural da terra, não comereis pão, nem qualquer outro alimento fermentado. Em todo lugar em que habitardes, comereis pães ázimos. Moisés convocou, pois, todos os anciões, autoridades de Israel, e orientou-os: Ide, escolhei um cordeiro, um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai-o para celebrar o Pessá, a Páscoa. Tomai alguns ramos de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até de manhã, porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios, e quando vir as marcas do sangue sobre as travessas e sobre as 2 colunas laterais, ele passará diante dessa porta, e não permitirá que o destruidor entre nas casas, para vos ferir de morte. Observareis estas instruções como um decreto para vós e vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrando na terra que Yahvé vos dará para ele, que é a terra que ele prometeu, celebrareis este rito. Quando vossos filhos vos indagarem que rito é este, ensinareis. É o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel do Egito e poupou as nossas famílias, que matou todos os primogênitos do Egito. Então o povo prostrou-se em adoração a Deus e Yahvé, e foram-se os filhos de Israel e agiram conforme toda a instrução recebida, como Yahvé ordenara a Moisés e Araão, assim o fizeram. Então aqui Deus, ele coloca a celebração da Páscoa. E aí em Lucas, no capítulo 22, Jesus, ele pega e faz essa mesma celebração com seus discípulos. E ele diz assim: a festa dos pães ázimos, sem fermento, chamada Páscoa, estava se aproximando, e os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, procuravam um meio para matar Jesus. Todavia, tinham grande receio do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que fora um dos seus 12 discípulos, e Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e negociou com eles como lhes poderia entregar a Jesus. A proposta muito os satisfez e acordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e ficou guardando uma oportunidade, quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus, para então entregá-lo sem tumulto. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia se sacrificar um cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando:
e de preparar-nos a Páscoa para que a ceiamos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejais que a preparemos? Ao que ele lhe orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E comunicareis ao proprietário da casa, ao mestre, o mestre manda indagar-te, onde é que é o salão de hóspedes, no qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos. Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa. Veja, a Páscoa é uma época de milagres. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento, pois vos afirmo que não a comereis novamente até que se cumpra novamente no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e parti-lhe entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e serviu aos discípulos, comentando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei-o isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este é o cálice que significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está a minha sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai conforme o que está prescrito. Todavia, ai, por intermédio de quem ele está sendo traído. E a partir de então, começaram a questionar entre si quem seria dentre eles o que estava a fazer isto. E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas Jesus lhes respondeu: os reis das nações são os senhores deles, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja o mais jovem, e aquele que governa como que serve. Porquanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assemelheis, e vos assentareis em meu trono, para governar as 12 tribos de Israel. Hoje eu fiz uma leitura bem longa aqui a respeito da Páscoa. Eu nem vou colocar no Instagram, só vou colocar o link lá no Instagram. A Páscoa significa passagem de uma condição de escravo para uma condição de liberdade em Deus. A Páscoa, lá no Egito, Deus permitiu que os israelenses fossem libertos da escravidão. A Páscoa é uma celebração em família, pois Deus ordenou: cada família pegue um cordeiro e coma rapidamente. Essa é a Páscoa do Senhor.
No passado, a Páscoa era uma festa específica para os judeus para lembrar a passagem do Egito, para lembrar a saída da escravidão do Egito, para a liberdade em Deus, para a terra prometida. De repente, nesse domingo de Páscoa, você está vivendo um tempo de escravidão, você vive num lugar onde todos dizem, nunca haverá salvação. Nunca você poderá sair dessa escravidão. Escravidão da mente, escravidão de local, escravidão de tudo. Eu quero te dizer hoje que Deus te liberta da escravidão do pecado para a escravidão da vida. Foi isso que Jesus fez ali, quando ele repartiu o pão, repartiu o vinho, ceou, denunciou o pecado de Judas, denunciou que o pecado realmente nos escraviza e faz com que nós tenhamos uma vida desfavorável. Por que uma vida desfavorável, pastor? Porque temos uma vida distante de Deus. Há uma separação entre Deus e o homem que se chama pecado. E então, quando veio o segundo cordeiro, porque o cordeiro ali que Deus pediu para o povo de Israel que comessem aquele cordeiro, e aquele cordeiro ele fez com que o povo de Deus fosse liberto, porque o sangue daquele cordeiro foi passado nas portas. E foi isso que Deus fez com Jesus. Ele pegou um cordeiro sem defeito, sem mácula, que não havia pecado, puro, ilibado, limpo, e sacrificou por nós. É isso que significa a Páscoa. O sangue de Jesus que desceu no madeiro, assim como o sangue foi passado no madeiro, ele nos liberta da morte do pecado. Ali, na Páscoa antiga dos judeus, foram condenados aqueles que escravizavam. Na Páscoa de Jesus foi condenado aquele que escraviza o homem do pecado, Satanás e seus anjos. E aí, então, nós devemos escolher qual Páscoa nós devemos celebrar. Aliás, se queremos celebrar a Páscoa, para celebrarmos a Páscoa, precisamos abrir mão do pecado, deixar o pecado e nos abraçarmos ao amor de Deus. Reflita sobre isso, que a Páscoa seja um momento em que você viva com a comunhão na sua família, que é maravilhosa. E devemos fazer isso porque é o que Jesus fez. Qual era a família de Jesus? Jesus disse, quem é o meu pai, quem é minha mãe, quem é minha família? Minha família são vocês que fazem a minha vontade, essa é a minha família. Minha família não é a Maria somente, minha mãe. A minha família é todo aquele que faz a vontade do meu Pai Celestial. Esse é considerado meus irmãos e meus parentes. E ali estavam com Jesus os discípulos. Então reflita sobre isso. Traga sua família de novo. Aqui ele diz, faça um memorial. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, Deus recomendou que façamos isso em memória dele ao longo das gerações, ensinando os nossos filhos dos nossos filhos. E assim então, estou aqui, falando para vocês desse memorial, da Santa Ceia do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esse vídeo, que essa leitura desse texto possa revelar para você grandes coisas, mas eu tenho uma coisa aqui para te dizer no final. Sabe como que o povo saiu do Egito? Os egípcios ficaram desesperados e entregaram para eles comida, bebida, ouro, prata, tudo porque Deus tocou no coração daqueles que os escravizavam. Quando você se converte a Jesus, a palavra dele, e você começa a comemorar a ceia do Senhor, sabe o que acontece? Vou te dizer aqui de todo o meu coração o que acontece. E vou te dizer, não só do meu coração, mas o que a palavra de Deus diz. A liberdade, a vida e a vitória. E tudo aquilo que você esperava ter, é possível ter. Porque Yahvé, o Eterno,
o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele começa a agir na nossa vida e há uma grande transformação. Que Deus te abençoe nesse domingo de Páscoa. Um beijo no teu coração e que a verdadeira Páscoa possa fazer sentido no teu coração, que você possa se abrir às Escrituras, estudá-la e entender que as Escrituras elas têm que ser obedecidas, como disse esse texto da Páscoa, conforme o Eterno nos orientou. Um grande domingo para você e uma grande semana. Tchau, tchau.